Então, dando continuidade ao conteúdo, hoje a gente vai aprender um pouco sobre máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Primeiramente, vamos ver aqui sobre o máximo divisor comum, também conhecido como MDC, certo? Então, sobre máximo divisor comum, a gente sempre faz a comparação entre dois números. Por exemplo, aqui, ó, quais os divisores comuns entre 40 e 60 e qual é o maior? Então, o que foi que eu fiz aqui? Primeiro, eu escrevi os divisores de 40. 40 dividido por 1 é 40, 40 dividido por 2 é 20. Eu não consigo dividir 40 por 3, mas eu consigo por 4. 40 dividido por 4 é 10, 40 dividido por 5 é 8. Por 6 eu não consigo, nem por 7. 40 dividido por 8 é 5. Por 9 também não consigo. Por 10 é 4. Nem por 11, nem 12, nem 13, nem 14, nem 15, enfim. Eu só vou conseguir dividir 40 de novo por 20, uma divisão exata. 40 dividido por 20 é 2. E 40 dividido pelo próprio 40. Então, esses são os divisores de 40. E para poder fazer a comparação, eu vou fazer também os divisores de 60 embaixo, porque aqui a questão pede de 40 e 60, então eu faço os divisores dos dois. Os divisores de 60 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. E a questão, ela pergunta quais os divisores comuns entre 40 e 60, certo? Então, a gente vai ver o que tem de comum entre eles dois. Quem é divisor de 40 e também é divisor de 60. Então, a gente percebe aqui, ó, que o número 1 é divisor de 40 e 60. O 2 é de 40 e 60. O 3 só é de 60, não é divisor de 40, então ele não entra. O 4 é dos dois. O 5 também. Aí o 6 só é de 60, ele não é de 40, então ele não entra. O 8 também não, porque ele é só de 40. O 10, ok? E, por fim, o 20, que é o divisor comum, ok? Então, aqui, ó, os divisores comuns de 40 e 60 são 1, 2, 4, 5, esqueci aqui, 10 e 20. E o máximo divisor comum de 40 e 60 é o 20. Por que é o 20? Porque é o maior, certo? Então, aqui, nessa comparação entre os divisores de 40 e 60, o maior divisor comum entre esses dois números é o 20. Depois do 20, não tem nenhum outro divisor comum. Então, sempre que eu me referir ao MDC de dois números, como aqui é o exemplo 40 e 60, então eu tenho que achar o maior número que eu consigo dividir os dois, que no caso é o 20, ok? E agora aqui em relação ao mínimo múltiplo comum, certo? Então, o mínimo múltiplo comum também é conhecido como MMC. E o MMC de dois números naturais é o menor múltiplo comum diferente de zero, certo? Por que diferente de zero? Porque o zero é múltiplo comum de todos os números, então tem que ser um outro número diferente de zero. Aqui um exemplo, determine o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, de 4 e 6. Então, primeiro, o que é que eu faço? Para quem ainda tem dúvida de como fazer os múltiplos, é interessante colocar os números naturais. Que aí, no caso dos múltiplos de 4, eu vou multiplicando aqui, ó. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8, vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 6, 24 e assim sucessivamente. E agora,
os múltiplos de 6 para eu poder fazer a comparação. 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24, e assim sucessivamente. E agora é o mínimo múltiplo comum. Então, o 0, ele não entra, porque ele é múltiplo comum de todos os números. Mas fazendo aqui uma comparação entre os múltiplos de 4 e 6, qual é o primeiro múltiplo que se repete no 4 e no 6? Ó, a gente tem o 4, mas não tem o 4 nos múltiplos de 6. Nos múltiplos de 4, a gente tem o 8, mas não tem no 6. Aí, o próximo número é o 12, que a gente tem entre os múltiplos de 4 e os múltiplos de 6. Certo? E depois a gente acha até o 24. Aqui, que é múltiplo comum. Mas o menor múltiplo, o mínimo múltiplo comum de 4 e 6 é o 12. Por que que é o 12? Porque é o menor número depois do zero, que se repete nos múltiplos de 4 e nos múltiplos de 6. Então, aqui, ó, o MMC de 4 e 6 é igual a 12.